Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse podcast, mas eu te convido a embarcar nessa aventura, nessas perguntas que são maravilhosas, nesse devocional, nessa compartilhamento da palavra do Senhor. Amém? Eu me chamo Pastor Claudinei, estamos hoje aqui com o Pastor Pedro, um dos nossos líderes da casa, um homem que tem levantado e tocado corações de homens e homens têm se posicionado graças ao Pastor Pedro, que tem tomado a frente disso. Pastor Pedro, eu queria que você falasse um pouco a respeito de como tem sido isso, mas antes eu gostaria que você se apresentasse. Amém. Boa noite, família. Me chamo Pastor Pedro, casado com a Fabiana, pai da Beatriz e do Lucas. Eu sou um cara que, por muito tempo, como muitos falam, né? Um improvável, aonde eu decidi me posicionar, não somente dentro da minha casa, mas também como homem. Hoje, à frente desse mistério maravilhoso, homens imparáveis, né? E aonde foi desafiador para mim, pastor. Foi muito desafiador para mim, mas quando eu entendo que não é sobre mim, é sobre ele, tudo se torna fácil. Uau! Pastor, me diz uma coisa. Você olhando para trás agora, lembrando dos teus primeiros passos, né, com os homens, onde começou com um encontro, e hoje você vê esse movimento tão grande que está acontecendo. Amém. Como você se sente estando à frente disso? Mudou alguma coisa assim em você, quando você nota que agora já não é mais um encontro, e sim um movimento? Amém. É ótima essa pergunta, pastor. É algo que talvez eu não tenha a resposta certa para isso, porque eu também tenho me perguntado isso todos os dias. Da onde Deus me tirou e aonde Ele está me colocando. É por isso que eu falo, quando um homem se posiciona, ele muda uma geração. Realmente, quando eu me posicionei à frente dos homens, começamos a caminhar sobre celebrações de homens, retiro de homens. Foi algo inovador para mim. Mas cada palavra lançada, cada palavra firmada sobre os homens, era algo que vinha ardendo dentro do meu coração. Uau. É algo intenso, onde cada vez que eu vim aqui ministrar, o primeiro a ser alinhado era eu. Uau. Talvez eu não estaria preparado para estar na frente dos homens naquele momento, mas eu sentia que eu deveria estar preparado, porque tinha muitos homens esperando uma palavra, esperando algo novo na sua vida. É onde eu decidi que eu precisaria mudar, porque tinha uma geração atrás de mim. E a gente nota, né, que para você lidar com o homem é sempre mais difícil. O homem, ele é mais vagaroso para se posicionar, para sentir. Até a busca de um médico, o homem é mais vagaroso. Agora, qual foi a estratégia que você buscou em Deus para que você pudesse acessar esse lugar, essa chave, para que esses homens pudessem se posicionar, se levantar? Como foi isso? O homem, ele carrega algo dentro dele que realmente ele não quer depender de ninguém. Ele quer caminhar sozinho, porque ele quer fazer com a força o seu próprio braço. Essa hoje infelizmente, é uma maneira que o sistema colocou sobre o homem. Que o homem ele é capaz de realizar tudo sozinho. Correto? Sim. Mas quando você entende que nunca foi sobre nós, é sempre sobre ele que é feito todas as coisas, aí nós entendemos que tudo que nós fizermos hoje, nós temos que dar uma resposta. Aí, por muito tempo, o homem ele caminhou atrás da esposa, atrás de alguém que orava por ele, atrás de alguém que buscava uma resposta por ele, uma palavra para ele. Mas a partir desse momento, eu entendi que existe homem serem posicionado, mas há uma frase que julga muito o homem, pastor, que fala em todas as igrejas. Eu, inclusive, fui eu que falei muito sobre isso. Certo. Que o ministério mais difícil de uma igreja é o ministério de homens. Mas é uma frase errada, pastor. É uma frase errada porque o ministério de homens é o ministério mais gratificante. Amém. É o ministério onde Glória você tem mais testemunho, transformações. Porque quando você fala sobre o homem, a restauração do homem, você não está falando só sobre o homem. Você está falando sobre uma esposa, sobre filhos, sobre uma família inteira. Então é gratificante, pastor. Hoje, quando eu olho o homem ele carrega algo dentro de si, que é o orgulho.
Certo. O orgulho, eu fiz com a força do meu próprio braço. Eu fui um cara que tentei construir a minha própria casa por 14 anos, pastor. O orgulho, então, pra gente entender, o orgulho é aquele que paralisa e que trava o homem de evoluir, é isso? De aceitar as coisas de melhor forma, de um jeito melhor, é isso? Podemos entender como essa forma, pastor. Mas o orgulho é o que separa o homem da intimidade com Deus. Uau, que palavra! De que forma? Eu fui um cara que por 14 anos, certo, eu comecei a construir minha própria casa, mas eu era um cara totalmente irado. Eu era um cara que eu procrastinava muitas coisas. Eu era um cara inconstante, aonde eu entendia, Nós falamos muito sobre renúncias. Nós renunciarmos a algo. Certo. Mas eu, em vez de renunciar o meu pecado, eu renunciava a minha própria casa. Uau, renunciava a família. Quando eu chegava irado da minha casa, 14 anos, pastor, fazendo com a força do meu próprio braço, o orgulho por ser um homem, eu quebrei a minha própria casa. Foram 14 anos. E eu perguntava para Deus, mas Deus... Você construiu e depois quebrou? Conta essa história, pastor. Eu construí a minha casa durante 14 anos. Certo. Passei a noite toda lá fazendo um trabalho. Trabalhava na época com gesso, na construção civil. Sim. E de manhã cedo eu mirei por algo e eu quebrei toda a minha casa. Quebrei toda a minha casa. Peguei minha moto, fui pra BR, tentei suicídio na BR. Deus foi muito bom comigo que isso não aconteceu. Voltei pra minha casa. Glória a Deus. Mas Deus mostrou pra mim. E eu perguntava pra ele assim, mas pai, por que o Senhor não me abençoa? Por que eu não consigo construir minha casa? E onde ele falou pra mim, a tua casa você já teve. Só que você derrubou com as próprias mãos. Então o orgulho, ele fala muito alto no homem. Quando o orgulho, ele fala mais alto que a tua intimidade com Deus, você começa a acreditar na tua força e no teu próprio braço. E não na vontade de Deus. A partir do momento que eu falei assim, pai, então aqui eu caminhei de uma maneira. Deu tudo errado. Então, a partir de hoje, eu coloco meu orgulho em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, não a minha. Glória a Deus. Pastor, em 40 dias, ele resolveu tudo. E ele falou para mim numa oração, filho, você por 14 anos, você não conseguiu construir sua própria casa. Eu, em 40 dias, eu resolvi tudo. Glória a Deus. Eu e o pastor Pedro, nós temos um laço de intimidade de anos. Porque antes dele ser pastor, antes de eu ser pastor, a gente já se conhecia. Verdade. E é tão legal de você ver essa evolução, esse posicionamento de um homem que se posiciona. E verdadeiramente, nós éramos os improváveis. Verdade. E esses improváveis, hoje está aqui, testemunhando para que outros homens improváveis possam se levantar e ver a sua casa mudando, ver a sua geração mudando. Pastor, eu queria falar contigo assim, a respeito do que Deus, ele te surpreendeu de alguma maneira diferente assim do que você esperava? Com certeza. Por exemplo, vamos lá, você fez um plano, eu vou trabalhar com homens e vou fazer isso, aquilo, outro. Mas em algum momento, você ouviu a voz de Deus e mudou todo o teu plano e a surpresa foi maior do que o esperado? Sim, pastor. Sim, porque eu era um cara que eu buscava muito em oração. Certo. Um direcionamento, de como lidar com os homens, porque até então era algo novo para mim. Sempre tive GPS, células, para muitos é células, mas eu tive GPS de homens lá atrás, quando nós nos conhecemos, lá no Santa Regina ainda. Sim. Nós tínhamos um GPS de homens chamado Pescadores de Almas. Eu me recordo, Aquele tempo caminhava um Pedro. Uhum. Mas com o tempo foi passando, fui ganhando novos rumos, digamos assim. É onde eu tive que me aproximar mais de Deus. Porque as respostas eu não tinha. Mas ele tinha as respostas. Então eu tive que me aprofundar mais. E algo que mexeu muito comigo sobre os homens, muitas vezes eu estava aqui, na frente, aqui no meu cantinho ali, adorando a Deus, joelho. Sempre fui um cara muito intenso na minha adoração. E eu olhava para muitos homens, braço cruzado, mão no bolso. Apático. Exatamente, frio. E aquilo doía no meu coração. Doía no meu coração. Daí sabe o que fazia? Eu questionava Deus.
Por que isso? Por que isso? Por que, olha só, adoração, mulheres chorando de joelho. Entregues, isso, os homens duros. E os homens mais fechados. Resistentes. Aí ele falou pra mim assim, os homens têm que ser mais intensos. E eu começava a perguntar, mas o que falta pra ser intenso? Aí foi onde que ele me falou sobre orgulho. Que o orgulho do homem ele é maior do que o próprio pecado do homem. É onde você não consegue vencer o pecado sem vencer o teu orgulho primeiro. Aonde eu entendi, não, então é o orgulho que tem que ser vencido. Aonde eu comecei a caminhar com homens de verdade, né? Pastor Vanderlei é um cara que tem me acompanhado desde o começo da minha conversão, um cara que eu admiro sem palavras, porque ele já fez sobre a minha casa, sobre a minha vida. Mas a partir desse momento que eu comecei a falar para os homens assim, cara, nós temos que se posicionar, nós temos que ser intenso, porque Deus tinha dado uma palavra para mim. Ele falou assim para mim, quando eu questionava ele muito das coisas que não tinha resposta, ele falava para mim assim, filho, eu só queria que a tua adoração fosse tão sincera quanto os teus questionamentos. Uau! Eu questionava muito a Deus. E quando você vai questionar a Deus, parece que você questiona com uma verdade absoluta. Sabe? Sim. Mas quando você vai adorar, você adora tipo algo raso. Abstrato. Você vai no abstrato e quando você questiona cheio da razão. Vamos Exatamente. Então os questionamentos eram sinceros, certo. Mas a minha adoração nem tanto. Então eu comecei a falar, Senhor, então o primeiro que tem que ser mudado não é o homem que está sentado lá. O primeiro que tem que ser mudado sou eu. Uau. É aquilo que nós sempre falamos, pastor, que as pessoas têm que ver a luz de Deus brilhando em nós. Sim. Nós temos que ser o sal da terra, correto? Sim. Mas como que eu quero ser a diferença no ambiente onde eu estou se eu não faço nada para mudar aquele ambiente? Uau. É onde eu comecei a entender que a intensidade da adoração é uma verdade expressada. Sim. É um sentimento expressado, é algo espontâneo, não algo para impressionar as pessoas, mas algo para você se entregar verdadeiramente aos braços do Pai. Uau. Porque é ali que vem as maiores respostas, foi naqueles momentos. Eu creio. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, pastor, eu tenho para te dizer que aquele que começou a boa obra em nós, ainda vai aperfeiçoar. Amém, então a gente vai se surpreender muito. O que nós achamos que sabemos, nós não sabemos nada diante daquele que sabe todas as coisas, que é Deus. A gente vai tentar muitas vezes ainda, né, cometendo os erros, tentando fazer com a nossa força do nosso braço. Mas Deus é que vai nos dar a direção, pastor. Então, eu tenho para te dizer que homens mudados que eu vejo por aí é graças a um posicionamento. Amém. E falando em posicionamento, pastor, muitas pessoas hoje ainda não entendem o que é um homem posicionado. Não entende. Quando falam, o homem tem que se posicionar. Pastor, você poderia passar numa breve explicação o que é um homem posicionado? Um homem posicionado, para mim, respondendo bem rápido assim, pastor, né? Aí cada um, lógico, tem o seu entendimento, mas o entendimento que eu tive, inclusive eu caminho muito com esse livro, ele se chama Homem ao Máximo, né? Você que não tem, aqui na casa nós ministramos esse curso, é algo muito importante, e nesse próprio curso, pastor, nós temos a resposta para essa pergunta. Uau! Vamos lá, nós temos então a resposta sobre essa pergunta, que ele vai nos falar sobre o caráter do homem posicionado. Que o homem, ele tem que gerar frutos, correto? Todos nós temos que gerar fruto. Correto. Mas o fruto do homem, ele é duas palavras: hombridade e caráter. Um homem posicionado, pastor, ele tem que ter hombridade e caráter. Hombridade e caráter quer dizer o quê? Semelhança a Cristo. Se eu não tiver hombridade nem caráter, eu nunca vou ser semelhante a Cristo. Então primeiro temos que alinhar esses dois pontos. Posicionado seria um homem semelhante a Cristo. Exatamente, exatamente. Buscando sempre essas duas coisas. O caráter semelhante a Cristo. Uau. Muitas vezes, quando eu fazia algo, eu perguntava para Deus: o Senhor está sorrindo pelas minhas atitudes ou o Senhor está chorando pelas minhas atitudes?
Fazia uma autorreflexão. Exatamente. Com Deus. Exatamente. Porque se eu não estou agradando ao Pai, para mim não valia a pena. É aquela velha frase, professor, que eu falo muito sobre isso. O homem, para ele buscar um posicionamento, primeiro ponto, ele tem que ser sincero para ele mesmo. Porque, pastor, nós podemos estar aqui agora um de frente para o outro. Eu estou olhando para o pastor, gosto muito de sobremesa. Eu estou olhando para o pastor está olhando para mim, os rapazes estão atrás das câmeras ali, editando, preparando. Mas algo que é muito importante. Se eu não for sincero com o pastor não vai saber. Mas eu sei que eu não estou sendo sincero. Então, primeiro ponto, o homem tem que ser sincero para ele mesmo. Porque o homem sabe quem ele é em Deus. O homem sabe quem ele é dentro da sua casa. O homem sabe quem ele é na rua. O homem sabe quando ele está sozinho na sua casa. Uau! É isso aí, pastor. Pastor, eu lembro que há pouco tempo atrás, né, nós tivemos o nosso retiro. Retiro de homens. Já tivemos vários retiros na casa. Vários. Só que esses últimos 2 retiros, eles foram de forma diferente. Esses últimos 2 retiros que a gente teve ali, houve uma comoção, uma transformação. Homens que estavam apáticos, apagados, homens que já não queriam nada com nada, se levantaram. Homens nos surpreenderam. Eu queria saber contigo o seguinte: apareceu algo diferente no retiro que você viu lá, que não acontece aqui nos domingos? Eles se entregaram lá de alguma forma diferente do que eles fazem aqui? E se eles fizeram isso, qual foi a motivação? O que motivou isso? Foi a entrega verdadeira ao Espírito Santo? A confissão dos pecados? Ou foi mais um teatro? Eu penso assim, pastor. Esse modelo de retiro que nós implantamos agora na casa, né? Dos Homens Imparáveis, é algo novo. O primeiro retiro nosso ali foi algo que nós, como líderes, nós tínhamos um ponto de interrogação. Como é que nós vamos ser recebidos com isso? O que eles vão pensar desse novo modelo? Porque então seria o quê? Ministrações em cima de ministrações. Perfeito, é ótimo. Mas o homem, ele tem que perder algo para ser alinhado. Ele tem que sair da zona de conforto. E o homem só sai da zona de conforto quando ele é confrontado. Quando o homem ele é confrontado, pastor, nós extraímos o melhor do homem que há dentro dele. Porque o homem, quando você está na frente do homem, é aquilo que eu falei, ele pode fingir ser uma pessoa sincera, mas ele não é. Mas quando você confronta o homem, ele mostra o homem que ele é. Teve algum homem lá no retiro que você olhou para ele e falou assim, não, esse daí vai voltar diferente. Sabe aquele homem cascudo, carrancudo mesmo, falando, não, eu não mudo, eu sou assim, e ponto. E você olhou para ele, antes mesmo de começar o retiro, e falou assim, esse Deus vai pegar, esse vai vir diferente. Teve algum desses aí? Teve. Vários, pastor. Vários. Teve homens que, chegando no retiro, chegava para mim e falava assim, pastor, eu não queria estar aqui. Falava assim, não queria ir. Não queria estar aqui. Eu estou aqui porque a minha mulher pediu para mim vir. Mal sabia ele que essa era o último pedido da esposa. Para ele ir no retiro. Para ele ter realmente uma transformação, se posicionar como homem dentro de casa. E esse retiro é uma frase que nós colocamos de menino a homem. Atitudes de menino era lá no meu passado. Quando nós ganhamos uma maturidade, nós começamos a ter atitude de homem. E esse homem, ele foi para um retiro, ele começou a ser ministrado, ele começou a ser confrontado nas decisões dele mesmo. Porque nós entendemos que um verdadeiro homem, ele toma decisões. O homem, ele para ganhar essa maturidade, ele tem que tomar decisões. Só que o mais louco disso tudo, pastor, é porque se o homem não tomar nenhuma decisão na sua casa, ele já tomou sua decisão. De não tomar decisão nenhuma. De não se posicionar. Tá entendendo? Então ali ele começou a entender que as decisões precisavam ser mudadas. E tudo que aconteceu naquele retiro, com todas as dinâmicas que teve, a gente trouxe para perto. Um tempo muito importante que tem lá é um tempo de mesa.
quando finalizamos o retiro, agora nós temos esse homem ao máximo, o que acontece? O retiro não vai finalizar lá. Foi uma complementação, então, esse homem ao máximo. Exatamente. Onde nós começamos a entender que o homem, ele não caminha sozinho. Que o homem só, ele é a presa fácil. É onde nós começamos a colocar sobre a mente deles, sobre o entendimento deles, que eles sozinho, eles cometem um erro. Pastor, então vamos lá, para deixar bem claro, né, para quem está nos assistindo. Então, quando termina o retiro, não termina o retiro. Não. Há uma continuação. Há uma continuação. Essa continuação é o homem ao máximo, ou seja, esse homem continua sendo acompanhado. Exatamente. Para que essa mudança continue sendo evidente na vida dele. Exatamente. Certo. Porque daí, quando ele faz isso, máscara de orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, orfandagem, falta de paternidade, tudo isso cai por terra. Amém. Porque ele continua sendo acompanhado. É isso? Exatamente. O que acontece? Nesse retiro, é algo que nós colocamos sobre cada um deles. Esse retiro se chama Uma História Digna de Ser Contada. Pastor, se você pedir hoje para alguns homens contar uma história e pedir para ele qual foi uma história bonita, ele vai contar uma história bonita. Com certeza ele vai contar uma história bonita. Mas se você pedir para o filho dele ou para a esposa, pede uma história que realmente é digna de ser contada do seu pai, talvez não tenha tantas. Aí o bicho pega, né? Porque na cabeça do homem, ele é um homem perfeito. Mas no seu filho, na sua esposa, ele não é tão perfeito assim. É onde nós colocamos sobre eles que uma história digna de ser contada, até aquele dia, eles caminharam de uma maneira. Certo. A partir daquele momento, eles ganham uma folha em branco e uma caneta nas suas mãos. Então, a partir daquele momento, eles têm uma história digna de ser contada. Eles têm o direito de escrever uma nova história. Só que essa nova história, pastor, ele não vai andar sozinho. Ele vai andar com homens que também buscam um alinhamento. E é onde nós temos colhido um grande resultado sobre esse curso do Homem ao Máximo, sobre caminhar lado a lado, sobre emparelhar os nossos escudos. É algo que faz parte do Ministério de Homens, é a intercessão nas quarta-feiras. Porque, pastor, se você passa na rua, você vê uma mulher de coque na cabeça. Automaticamente você olha para ela, você lembra que, cara, aquela é uma mulher de oração. Exato, a tiazinha do coque. A tiazinha do coque. Só que como é que você conhece um homem de oração? Uau, o homem não tem essa identidade. A mulher já possui até uma identidade. Coque no cabelo, sinal de oração. De oração. E o homem. Então agora nós começamos a colocar sobre os homens. Quarta-feira, aqui na igreja, a partir das 10h30, nós temos intercessão. Vamos para 2 anos consecutivos, interruptos. Toda quarta-feira tem uma equipe que vem aqui. É oração, é intercessão, é jejum. Sabe por quem, pastor? Por nós. Glória por cada homem que vem naquele retiro. Por cada homem que de alguma maneira não chegou até nós hoje. Mas nós já estamos intercedendo por eles. Uau. Então isso é um total diferença. Hoje, quando você chega no culto, vê homens adorando, foi resposta de oração. Resposta de oração. Quando você vê homens posicionados, abraçando o seu filho, orando pela sua casa, é resposta de oração. Uau, pastor. É forte, hein? Pastor, na sua visão, né? Qual foi a maior luta que foi enfrentada nesse último ano para que esses homens se posicionassem da forma que eles estão? Porque a gente olha, né, na nossa casa, né, e a gente vê que realmente, nossa, houve uma transformação gigante. Pessoas que estavam paralisadas, hoje elas estão voando, estão fluindo, que é uma coisa, ou seja, era tesouros em forma de carvão ainda, e hoje estão sendo lapidados e estão aí tocando vidas, fazendo que mais homens queiram estar neste lugar, trazendo seus filhos. Então, na tua visão, qual foi a maior luta que você teve para trazer esse homem até esse momento, durante este ano que passou? Foi algo ímpar o que aconteceu. Porque tem uma mensagem que eu tenho ela, né, preparada já. O homem, ele é muito conhecido como o guerreiro da sua casa. É o cara que vai lutar as guerras lá fora. Mas ele esqueceu de se apaixonar pela sua casa.
Então é um livro que ele fala muito claro que não basta nós sermos somente guerreiros, né? E eu vou falar uma palavra aqui, mas primeiro quero explicar para todos que estão assistindo. Esse livro ele fala sobre o guerreiro e sobre o amante. Só que o sistema hoje do mundo, pastor, mudou a característica da palavra amante. Hoje, se você fala sobre amante, você vai lembrar automaticamente sobre adultério, correto? Promiscuidade. Exatamente, sobre, né, em tantas outras coisas. Só que a palavra amante, ele quer dizer aquele que se apaixona todos os dias. Tá entendendo? Então, o que acontece? Não basta ser guerreiro da minha casa, eu tenho que me apaixonar todos os dias. Olha só, hein? E sabe aquilo que eu falei pro senhor, que o amor se esfriava? Sim. Que o inimigo não veio para roubar a tua casa. Ele veio para roubar o amor que é dentro de cada um de nós. Porque se ele rouba o amor de nós, ele tem tudo nas suas mãos. Nós perdemos o controle de tudo. Porque nós, sem o amor próprio, nós não somos nada. Sem o amor pela nossa casa, nós não somos nada. Sem o amor pela intimidade com Deus, nós não somos nada. Então o inimigo ele quer uma única coisa, pastor do homem. Roubar esse amor dentro do homem. Roubar esse amor. Então é nesse momento que nós temos que entender sobre cada homem aqui, a nossa maior dificuldade é passar para os homens que ele não tem que ser apenas um guerreiro. Ser guerreiro não basta. Ser guerreiro, você dá provisão para dentro da sua casa, não basta. Você tem que se apaixonar pela sua família todos os dias. Uau. Pastor, a gente ouve, né, o pastor Vanderlei falando muito sobre legado e herança, né? Porque o pastor Vanderlei, ele já é curado na parte de paternidade. Sabemos, né, o testemunho do pastor Vanderlei. E ele fala muito a respeito disso. Então, pastor, eu queria saber contigo, né, sobre legado. Sobre legado. Esse ano que se passou, né? Porque se você parar para pensar, a igreja sempre falou sobre legado, só que a gente nunca prestou atenção. A gente nunca colocou o nosso foco no legado. Então, esse ano que passou, o que o senhor aprendeu sobre legado? Dessa vez, não é para sua liderança. Sim. É para você. O que você aprendeu sobre legado? O que tocou em você sobre legado este ano? O legado para mim foi a mensagem que Deus me deu, essa mensagem. Eu sempre fui muito apaixonado pela cruz. Eu sempre fui muito apaixonado. Eu acho que o que mais me aproximou assim foi a mensagem da cruz. Foi a mensagem da cruz, de toda certeza eu posso falar isso. E é onde Deus falou para mim, a herança foi a cruz, né? Porque nós entendemos que ele não veio para vencer a cruz. Ele veio para vencer a morte através da cruz. Então nunca foi vencida a cruz. A cruz não foi para ser vencida. O que foi vencido é a morte através da cruz. Então ali ele nos deixou uma herança. Porque nós podemos olhar para a cruz e entender que ele vive. Mas o legado é o amor de um pai que deu seu filho por todos nós. Uau, esse para mim é o maior legado. Sempre vai ser o amor. A gente vê, né, que homens conquistam muitas coisas, muitas riquezas, homem conquista muitos bens, Homem é o que conquista. Exato. Mas poucos são os que deixam legado. Hoje, pastor, você tem seus filhos e tal. Hoje, o senhor acha que o senhor está criando um bom legado para eles? Eles vão lembrar do pastor Pedro, eles vão lembrar do líder Pedro, eles vão lembrar do pai Pedro. De quem eles vão lembrar, pastor? Pastor, isso é algo que tem batido muito forte no meu coração todos os dias. Porque eu sempre faço a pergunta para Deus: será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom esposo? Porque todos nós temos falhas. Eu não sou um pai perfeito. Não sou um esposo perfeito. Não sou um filho perfeito. Muito pelo contrário. Mas quando eu e minha filha estávamos conversando, assim, eu e minha filha estávamos conversando muito tempo atrás agora. Chega a fase da adolescência, né? E eu falei pra ela: filha, me perdoe se eu não tô sendo um bom pai. Aí ela falou pra mim assim: pai, eu te perdoo, eu também quero te pedir perdão. Aí ela falou pra mim assim: pai, você nunca foi um pai. É a primeira vez que você tá sendo um pai. E ela falou pra mim: eu também é a primeira vez que estou sendo filha. Então nós temos que aprender todos os dias com os outros. Com o outro. E aí eu volto na palavra, o amor.
Não importa o que aconteceu no passado, ele nunca deixou de nos amar. Sabe por quê? Porque o amor tudo suporta. Essa é a palavra, pastor. O amor tudo suporta. Aí eu pegava assim, conversava com Deus, porque eu sou muito daquele assim que... eu acho até meio engraçado às vezes. Eu sou muito de chegar em Deus e querer uma resposta. Sabe? Você chega, pai, vem cá. E aí? Vamos conversar. Chega aí, senta aqui, quero falar contigo. Sabe? Mais ou menos assim. E eu pedi pra ele assim, me dá uma direção, eu tô sendo um bom pai ou não? E ele me respondeu na hora. Você gostaria que a sua filha casasse com um cara igual a você? Nossa, que resposta. E eu, chorando, falei assim, eu gostaria. Eu gostaria, pastor. Eu gostaria que a minha filha casasse com um cara igual a mim. Legal. Porque eu sei a minha intensidade na oração. Teu caráter. Eu sei o quanto eu busco intimidade com Deus. Eu sei o quanto eu luto pela minha casa. Não sou perfeito, pastor. Muito pelo contrário. Mas eu luto todos os dias para ser um cara semelhante a Cristo. Uau, pastor. Olha, eu te confesso que... Toca, tá? Toca. Para você Deus que tá nos assistindo aí, ó. Então você já sabe, né? Quer ser um bom pai? Pergunta para sua filha. Pergunta para o seu filho. Eles vão poder falar para você com sinceridade o que você está sendo. Se você está deixando um legado ou uma herança, né? Pastor, então vamos lá. Hoje, né, a gente vê um mundo que está tão conturbado. A sociedade tem apresentado tantas informações, tem apresentado tantas formas de corromper o homem, né? Através de um simples celular. O homem se perde ali em pornografia, tenta passar a perna em alguém, se dá bem. Então, esse mundo, essa onda de informações tem sido constante na vida do homem. Não só do homem, do adolescente, da criança, da mulher. Mas eu queria te perguntar, o que você acha que mais ataca a hombridade do homem nos dias atuais? O que mais faz com que o homem deixe de ter essa hombridade, esse apoio, de ter esse caráter de homem cristão? A palavra nos mostra que o pecado da iniquidade é o mais forte deles ali, para o homem, né? Onde o homem mais atacado é na área da iniquidade. A palavra nos fala que o amor de muitos ele iria se esfriar por causa do pecado da iniquidade. Então, o que acontece? Quando o homem ele começa a ter... hoje, se você parar para analisar, pastor, sem medo de errar, tá, pastor? 90% dos homens, ele tem problema na área da iniquidade. Sem medo de errar. Sem medo. Aonde o homem ele começa... o telefone, inclusive, ele muitos atrativos, porque o homem ele é muito visual. Então, pornografia, masturbação, tantos outros pecados, que é o pecado da imoralidade, é onde ele começa a criar uma barreira do homem, onde ele afasta o homem da presença de Deus. E algo muito forte que eu tive durante a minha caminhada é que o maior erro do homem é lutar contra o seu pecado. Aí talvez você vai pedir para si, mas pastor Pedro, como que eu não tenho que lutar contra o meu pecado? Se eu tenho que vencer o meu pecado. Mas é por isso que os homens eles não suportam. E eles caem novamente. Porque eles estão tentando lutar contra o pecado. E não é essa a estratégia. A estratégia é você se aproximar mais de Deus. Fugir do pecado. Só que você não vai fugir do pecado, pastor. Eu já vou te explicar o porquê. Uau, vamos lá. A palavra nos fala o quê? Que é onde há luz, não há trevas. Então, quando você atrai a presença de Deus, o pecado vai se afastar de você. Uau, é isso mesmo, pastor. Você pode fugir. Eu sou um cara... quem caminha comigo sabe, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Já passei por muitas tentações, né? Mulheres e tal. E onde eu cheguei para minha esposa, assim, amor, me ajuda. Não tá sendo fácil. Mas eu preferi, como o nosso pastor fala, né? Confessar uma tentação do que um pecado. Porque o pecado, ele vai me gerar dor, cicatrizes. E uma tentação, não. A partir daquele momento, eu tô ali descarregando material na caminhonete, no carro e tal. Hoje, infelizmente, não tenho nada contra isso, né? Fique à vontade, você.
mulheres hoje, academia, caminhada. Pastor, infelizmente, hoje o homem ele tem que ser muito hombridade mesmo da vida do homem. O homem, pra então, vencer hoje é muito atacado visualmente. Visualmente. O que acontece? Quando eu tô ali descarregando o carro e tal, quando eu vejo que vem uma mulher que chama atenção, é nítido, vai chamar atenção. Mas naquele momento, eu vou pro outro lado. Eu entro dentro da obra que eu tô trabalhando, eu vou pro outro lado, ao contrário. Por quê? Se eu permanecer naquele local, a tendência de eu cometer o pecado é muito grande. Sim. Então eu tenho que correr dele, correto? Correto. Perfeito. Só que como é que eu vou vencer as minhas tentações? Lutando contra ela? Não. Se aproximando de Deus. Se aproximando de Deus. Uau, é isso mesmo. Mas eu queria te perguntar, qual é a diferença entre um homem forte e um homem inteiro? Você sabe me dizer? Porque tem diferença de um homem forte para um homem inteiro. Porque a gente vê muito homem grande, forte, quebrado. Então você sabe me dizer qual é a diferença entre eles? Olha, pastor, essa é uma resposta que eu não teria hoje. Não teria essa resposta, porque a gente vê os improváveis, né? Sim. Os improváveis dando uma resposta. Mas às vezes parece que aquele cara ele tem tudo para dar certo, mas não dá uma resposta. E eu tenho aprendido muito durante esses dias que a palavra todos nós escutamos, né? Todos nós escutamos a palavra. A palavra é bom ser escutada, ser ouvida, não é verdade? Sim. Mas eu aprendi agora esses tempos que a diferença não é você somente ouvir a palavra, é você absorver a palavra. De praticar. Porque a palavra absorvida, pastor, é como se fosse um alimento diário. O alimento você só não escuta, você ingere o alimento, onde ali tem nutrientes, tem várias vitaminas. O pastor sabe muito mais que eu sou um cara que é uma bênção, né? Então, assim, os nutrientes tem ali. Então, nós vamos começar a absorver a palavra. Por quê? Se eu fazer uma pergunta para um homem, qual foi a palavra que mais mexeu? Vou fazer essa pergunta, pastor. Qual foi essa palavra que mais mexeu com o pastor? Uma palavra que o pastor escutou, uma ministração que mexeu com o pastor? Das ministrações que foram ali? Qualquer uma. Não, qualquer uma. Tanto ali, na sua caminhada com Deus, qualquer uma. A minha é mais aquela... uma aliança não, é um fio. É um fio de ligação entre o meu coração ao coração de Deus. Tipo assim, é uma palavra que eles lançaram agora, eu esqueci o nome, em que as coisas não acontecem para mim porque o meu coração não está alinhado ao coração de Deus. Amém. Quando o meu coração está alinhado ao coração de Deus, as coisas acontecem. Então, essa foi uma palavra e foi lançada aqui na conferência. Eu só não consigo me lembrar agora qual foi a passagem. Amém. Mas eu sei que as coisas elas vão funcionar e vão se realizar quando o seu coração estiver alinhado ao coração de Deus. Porque, lembrei, é porque quando não recebe o que pede, porque pede esmal. Sim, tem. Você entende? Uhum. Então é assim. Não sabe então pedir. Tem muita coisa que a gente pede para Deus e não se realiza, porque a gente não está com o nosso coração alinhado ao coração dele. Amém. Mas sabe por que o pastor lembra dessa palavra? Que o pastor absorveu essa palavra. Então essa é a diferença. Talvez o homem forte, a palavra fala sobre seja forte e corajoso. Certo. Mas só que o seja forte e corajoso, ele está nos preparando para o dia mau. Porque nem todo dia vai ser bom. Certo. Vai vir as dificuldades. Então seja forte e corajoso. Quando nós absorvemos essa palavra, seja forte e corajoso, absorvendo essa palavra, nós vamos entender no profundo o que essa mensagem quer nos falar. Mas se nós só escutar essa palavra, nós vamos achar que nós temos que resolver com a força do nosso próprio braço. Não sei se consegui responder a pergunta do pastor. Não, sim. Eu tô aqui assimilando, pastor. Eu tô como você mesmo falou. Absorvendo. Eu tô absorvendo ela. Amém. Tá? Eu tô colocando ela na minha mente, que absorvendo para me aprender. Muito bom aprender. No curso aqui onde eu tô ministrando ao meu máximo, nós falamos muito sério, que vamos supor, todo mundo quer semear coisas boas, correto? Sim. E a palavra nos fala que não tem como o agricultor chegar para colher, digamos, laranja, se ele não plantou laranja. Correto? Então, nessa caminhada, nós estamos entendendo aonde eu coloquei para esse curso do meu máximo ali,
galhos secos de uma árvore. E essa árvore somos nós. E esses galhos secos, ele está representando pecados. Masturbação, alcoolismo, cigarro, idolatria, e tantas outras coisas, né? Esse galho seco, o que acontece? Ele está tirando tudo de bom do que você recebe. Ele está tirando, ele está absorvendo toda a vitamina, proteína, não sei como é que fala ali nessa parte da agricultura. Sim, é isso. Os nutrientes, digamos assim, daquela árvore, o galho seco está roubando. Então não tem como você produzir um fruto saudável com esses galhos secos. Entendeu? Então, a partir desse momento, quando a palavra fala que nós temos que cortar esses galhos, é cortar o pecado. Nós temos que arrancar fora esses galhos secos e lançar ao fogo. Porque quando nós tiramos esses galhos secos que estão atrapalhando o crescimento, estão atrapalhando o fruto, ser um fruto bom, tá entendendo? Sim. Quando nós tiramos esse galho, nós começamos a absorver a palavra, e essa palavra absorvida vai entrar dentro desta árvore aqui, e ela vai começar a gerar frutos bons, frutos perfeitos. Agora, enquanto tiver vários galhos secos roubando tudo aquilo que eu tenho absorvido, nós não vamos a lugar nenhum. Pastor, a gente passamos agora por uma conferência, né? Conferência dos homens. A nossa primeira conferência primeira foi extraordinária, foi maravilhosa. Surreal. Né? E eu queria te perguntar se é possível construir um legado sem passar por processo? Porque houve muitos e muitos homens aqui que passaram diversos processos. Daí eu te pergunto, é possível construir um legado, não uma herança, um legado, sem passar por processos? Pastor, eu creio que não. Eu creio que não. Porque o processo é onde você vai atingir a maturidade do homem. Não tem como eu atingir uma maturidade sem ter um processo. Porque eu lembro que lá atrás eu agia como menino, mas os processos me fizeram agir como homem. Tomar decisões como homem, não mais como menino. As cicatrizes que nós falamos, né? A cicatriz, vamos supor, eu lembro de uma cicatriz que eu tenho, né? Que é no meu olho. Eu lembro dessa cicatriz. Eu lembro como foi feita essa cicatriz. Eu lembro que doeu. Eu lembro que a minha tia me pegou nos braços e me levou para o hospital para fazer ponto. Eu lembro de tudo isso. Mas foi um processo na minha vida, onde eu sabia que aquilo que eu tinha feito iria me causar dor. Então eu não posso cometer aquele erro novamente, porque vai me causar dor. É uma cicatriz que eu tenho, mas eu lembro como aconteceu. Então a mesma coisa o processo, pastor. Nós temos que vencer todos os processos para nós conseguir entender o que é uma maturidade do homem. Não tem como eu forjar um homem só passando a mão na cabeça. Tem que passar por alguns processos. Tem, pastor. É necessário. A forja de um homem também é na dificuldade. Pastor, fala para nós aí, como foi essa conferência? O que te surpreendeu? O que nos surpreendeu? Qual foi a expectativa que você criou? Não sei se você criou essa expectativa toda gerada em Deus ou se você teve uma expectativa no homem. Vou encher a casa, não vou encher a casa. Eu queria que você contasse para nós como foi essa conferência para o Pedro. Pastor, essa conferência para nós foi algo inovador, digamos, né? Porque era novidade para nós também. Tudo que aconteceu aqui sobre palavra, pastor Marcos que veio, né? O pastor Vinícius que veio de São Paulo também, é algo que nós vimos a necessidade dessas palavras vir ao encontro do homem. De que forma, pastor? Vamos lá, vamos simplificar, né, essa resposta. O homem hoje, é o que eu falei no começo sobre o confronto, o homem ele também tem que ser confrontado. Mas o confronto, pastor, ele pode machucar o homem e lançar ele fora. Correto? Mas temos um confronto em amor. É onde você confronta o homem, mas você traz ele para perto. Então essa conferência houve muitos confrontos, mas nós não afastamos os homens. Nós trouxemos ele para perto. Então isso me lembra de uma história que o pastor Vanderlei contou pra gente, que uma vez a Manu, né, ela aprontou, ele pegou uma varinha, chamou ela, disciplina, falou, Manu,
isso aqui é por conta disso, disso e disso, e deu 2 ou 3 varadas nela e depois a abraçou. Então, é mais ou menos isso. Não passar a mão na cabeça dele, é mostrar o erro, mas não deixar ele sair da presença. É buscar ele para perto e continuar abraçando ele, mostrando que é possível mudar. É mais ou menos isso, pastor? Isso. O que eles têm que entender, pastor? Que tem alguém esperando ele. Tem as suas famílias, né? Seu familiar esperando ele dentro da sua casa de uma maneira diferente. Sabe? Vamos supor assim, o homem veio aqui, ele é ministrado, teve as dinâmicas, ele aproveitou um dia maravilhoso. Nós tivemos vários testemunhos sobre essa conferência. E algo que me chamou muita atenção. Eles vieram diferente, pastor. Diferente. Porque muitas vezes o homem, ele finge ser forte, mas dentro ele tá louco para receber um abraço. Certo. Ele receber uma ligação de alguém que se importa com ele. E eu acho que é isso que tem mudado essa caminhada, pastor. Eu sempre fui muito aberto, eu deixo meu contato com qualquer pessoa, pode me ligar a hora que for, já me ligar de madrugada, já me ligaram durante o meu trabalho, não tem problema. Eu estou disposto, eu sempre falo para eles, eu estou disposto a escutar a sua história. Porque não tem como, pastor, eu querer ajudar alguém sem escutar a história dele. Então essa conferência ela veio para isso, para dizer que esses homens, eles também são importantes. Destravar pessoas. Destravar pessoas. E aonde aconteceu realmente um mover que nós não abrimos para nenhuma igreja. O pastor Vanderlei ele deixou bem claro isso. Não que nós somos melhor que alguém, longe disso. Mas nós queríamos trazer os homens da casa para perto. Sabe? Trazer para a mesa. Uhum. E aonde ele falou assim, pastor, nós não vamos abrir para nenhuma igreja, vamos trazer os nossos. Os nossos precisam ter essa comunhão. Essa comunhão. Para tocar em outras Exatamente. Pessoas. Uma comunhão de pai e filho, um tempo de qualidade. Teve um momento aqui de uma dinâmica que é pipa, né? Sim. A gente fez pipa ali para eles. Teve um momento do pai com o filho que o pai nunca soltou uma pipa. Olha com só. O filho. Mas ele também, com o pai, nunca tinha soltado pipa com o seu próprio pai. Eu acredito. E nesse momento é algo que ele trouxe à memória muitas coisas. Sabe? Ativou o papel, a paternidade de um pai. Entendi. Então essa conferência legado que nós tivemos é o primeiro de muitos. A primeira de muitas. Pode ter certeza disso. Nós vamos ter uma agora. Nesse ano agora nós já estamos levantando agenda, né? Datas sobre esse ano. Esse ano nós vamos caminhar muito forte no retiro dos homens imparáveis, né? Na conferência legado. Nós vamos ter algumas imersões. Pastor, desculpe te interromper. Uhum. Essa seria a minha próxima pergunta. Eu ia falar para você fazer as suas considerações finais para que a gente possa estar encerrando. E Passou eu ia tão te rápido perguntar, o tempo aí. Passa muito rápido, muito rápido. Quando a conversa começa a fluir e a gente não se importa mais com a câmera e começa a interagir, passa muito rápido, voa. Então, pastor, o que eu queria falar contigo nas suas considerações finais, quais são os planos, os projetos que você tem para o próximo ano a respeito de liderança de homens, a respeito de posicionamento, retiro, enfim, de uma forma bem concisa. O que o senhor tem em mente para o próximo ano ao que se diz respeito aos homens? Vamos lá. É algo muito interessante, né? Tanto eu quanto o pastor Vanderlei. Antes nós tomamos algumas decisões, digamos assim, e eu falava ao pastor, eu vou orar. E o pastor, vamos orar então, para ter uma resposta. Certo. E quando nós sentávamos, eu mandava às vezes mensagem para ele assim, pastor, tive uma resposta assim, assim. Aí ele disse, não, eu também tive uma resposta. E quando nós sentávamos, era a mesma visão, sabe? A mesma resposta Deus tinha mandado para mim e para ele. E é onde a gente começou a fluir nessa maneira. Então, tudo que foi feito este ano nos Homens Imparáveis foi resposta de oração. Nenhum momento, pastor, algo que é muito interessante isso. Quando nós começar a tratar o altar como realmente um altar, é porque não é o homem que está coordenando aquilo ali. Quando realmente a gente entender que altar é lugar de sacrifício. Exato. E não de apresentação. Exato. Então nós vamos ter o quê? Esse ano agora, 2026, que vamos iniciar, nós vamos ter uma agenda gigante para os homens. Para literalmente o homem não andar sozinho. Nós vamos ter imersões, nós vamos ter retiro de homens, nós vamos chegar num número aí de 300 homens
nesse retiro. Uau. Nós só não temos Bem isso ainda expressivo. porque falta espaço, né? Esse ano nós tivemos o primeiro que foi para 197 homens e o segundo agora com 100 homens. E não eram os mesmos homens. Ou seja, passou 300 homens por essa casa, no retiro. Uau. Pastor, agora olhando para essa câmera, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse homem que hoje não tem perspectiva, não tem mais força para lutar pelo seu casamento, pelos seus filhos. Eu queria que você olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem para esse homem, para esse que é o imparável, mas ele ainda não sabe disso, não foi ativado. O senhor poderia falar para ele? Amém. Eu quero dizer para cada um de vocês, aconteceu algo muito forte, onde foi uma virada de chave na minha vida, e isso eu quero falar sobre vocês também. Eu sempre fui muito sensível ao Espírito Santo. Eu sempre fui muito sensível à voz de Deus. Mas há um tempo, eu comecei a me calar. Não queria mais conversar com Deus. Digamos que eu culpasse Deus pelos meus erros. E aonde eu estava no meu banho, e eu escutava a voz de Deus falando audível assim no meu ouvido: filho, eu sei que você me escuta, mas eu não te escuto mais. A partir do momento que eu escutei isso, eu comecei a chorar no banho ali mesmo, e eu pedi perdão por eu não ter me posicionado. Então eu quero falar para vocês também. O Pai, Ele também quer te escutar. Eu tenho certeza que cada um dos senhores tem ouvido a voz do Pai. Mas agora é a hora de você também falar com o Pai. Então se posicione, homem. Se coloque de pé. Ser guerreiro da sua casa somente não basta. Você tem que se apaixonar por essa intimidade com Deus. A intimidade não somente dentro de um culto, dentro de uma celebração, dentro de um retiro. Mas seja intenso no que você faz. Seja verdadeiro, primeiro para você mesmo. Porque não tem como você ser verdadeiro para o Pai sem ser verdadeiro para você mesmo. Então venha caminhar conosco. Caminhe com homens, caminhe com gigantes que te aproximam do Pai. Amém? Amém. Então, eu quero falar para você, não esqueça de curtir, compartilhar, para que essa mensagem possa chegar em outras pessoas, para que esse podcast possa alcançar outros homens e esses homens sejam curados, sarados e que eles possam tocar vidas. Amém? Então, eu gostaria de orar. Você que está aí nos assistindo, curve sua cabeça também, porque essa mesma oração aqui vai estar te alcançando e alcançando a tua casa e a tua família. Eu creio, Pai. Amém? Eu creio. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da tua presença e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse podcast, te agradecemos pela equipe de filmagem, te agradecemos, ó Pai, por cada homem posicionado Amém, Pai, que está nos assistindo agora neste momento. E te peço, Senhor, que esse mesmo mover, Pai, que tem tocado gerações, tem tocado esses homens, possa alcançar a cada um deles que está neste momento parado, paralisado, Senhor. Pai, então eu te peço que o Senhor possa agir, Senhor, de forma audível e palpável, para que ele compreenda e entenda que é o Senhor movendo as águas, Pai. Então, em nome de Jesus, alcance a cada um deles e nos alcance todos os dias, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.